João capítulo 3, a gente vai ver a partir do versículo 1, é um texto muito conhecido. E vamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quiser falar com a gente essa noite. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Fecha teus olhos, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que revela a Tua vontade para nós e nos ilumina, Senhor. Ó Pai, confiamos que essa noite o Teu Espírito quer comunicar algo especial para nós, para a Tua igreja, para nossas famílias. Ó Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas questões, os nossos problemas, a nossa ansiedade, para que o Senhor tenha total, Senhor, ingerência. O Senhor venha direcionar o que precisamos nessa noite. Venha falar, venha tratar, venha comunicar, Senhor, venha acalmar o nosso coração, que ao sairmos essa noite daqui, Senhor, estejamos cheios do Teu Espírito Santo, que é real, que é fiel, que fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você quer ouvir a palavra de Deus essa noite? Quando o Senhor Jesus, Ele começa o seu ministério, começa a se revelar na sociedade do seu tempo, muitas coisas começam a acontecer. Milagres, cura, restauração de vidas. Pessoas encontram em Jesus um norte para suas vidas. Pessoas que não sabiam necessariamente quem Ele era. Se era o Messias ou se não era o Messias, mas alguém que vinha da parte de Deus. Então, muitas pessoas começam a observar o que Jesus está fazendo, e ali a gente percebe dois grupos muito distintos. De um lado, o grupo daqueles que querem receber, que estão prestando atenção em tudo o que está acontecendo, vendo que Ele tem resposta para os seus problemas, resposta para as suas questões, que Ele é alguém que é capaz de oferecer aquilo que o povo não encontrava em outro lugar, e que naquele homem eles estão encontrando as suas respostas. De um outro lado, um grupo muito distinto, muito diferente, que é o grupo daqueles que estão julgando, que estão olhando para Jesus e vendo com maus olhos. O que esse camarada está fazendo não é bom. O que ele faz não é bacana. Porque eles estão vendo Jesus como um grande prejuízo. E entre esse grupo, que está vendo o que Jesus está fazendo como um grande prejuízo, estão os religiosos da época. Eles não querem ver milagres da forma que estavam acontecendo. Muitos olhavam para ele e diziam: isso não pode estar vindo da parte de Deus.
ele deve estar fazendo isso aí da parte de Beelzebul. Não, Deus não é de Deus. E esses homens olhavam aos milagres de Jesus com um olhar muito crítico. Uma parte da sociedade também olhava com um olhar muito crítico. Pessoas olhavam com Jesus como alguém que estava dando um prejuízo. Quem vendia os produtos de idolatria da época tinha um problema com Jesus, porque aquela palavra não era favorável aos seus negócios. Os pagãos viam Jesus como um problema, os religiosos viam Jesus como um problema. E no meio desses dois grupos, aqueles que estão olhando para Jesus e vendo o Mestre como a solução dos seus problemas, e aqueles que olham para o Mestre e olham ele como um problema, está um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele tem tudo para criticar. Ele teria tudo para não aceitar o Mestre, porque ele está fazendo parte do grupo da crítica, que são os judeus. Nicodemos via aquilo tudo e começa a vir uma interrogação na mente dele. Porque Nicodemos, ele está começando a avaliar o Mestre, e diferente dos seus, e diferente do seu grupo, ele chega a uma conclusão. Não é possível que esse homem esteja fazendo o que ele está fazendo sem ser da parte de Deus. Quem é que expulsa demônio? Quem é que cura? Quem é que liberta? Quem é que faz isso que esse homem está fazendo? Não é possível. Essa é a constatação de Nicodemos. Ele é um fariseu, ele é membro do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, é um tribunal religioso judeu. Ele julga todas as questões que aconteciam na época, mas ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus, o que para ele é um problema, porque onde ele está, ninguém pensava como ele. E quando a gente para perceber o que está acontecendo, o lado contra, o lado a favor, e o que está acontecendo na vida de Nicodemos, de início a gente vê uma grande lição desse texto. É que no mundo sempre existiu e sempre vai existir muitas vozes em nome de Deus. Muitas pessoas se levantando em nome de Deus. Naquele tempo acontecia isso. Os judeus não estavam julgando Jesus por vaidade. Era um tempo onde se levantava muita gente falando em nome de Deus, mas eram hereges. Eram pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus. E no mundo sempre houve e sempre vai haver muitas vozes, muita gente falando de Deus, muita gente dando opinião de Deus, muita gente falando, olha, Deus mandou eu dizer, Deus mandou eu falar, Deus está aqui, Deus está ali, Deus isso, Deus aquilo. Mas essas pessoas não têm parte com Deus nenhuma. Porque quando alguém fala da parte de Deus e o Espírito Santo está nessa pessoa, ali há paz. Ali as coisas são claras, ali não tem confusão, e ali começa a haver cura, ali começa a haver milagre, ali começa a haver pessoas sendo libertas do jugo do mal, das cadeias do mal, porque o Espírito Santo está conduzindo aquele meio, está conduzindo aquela pessoa, e as coisas começam a acontecer. Você pode dar um glória a Deus? Ele é o Espírito da verdade. Aonde o Espírito está não tem mentira, aonde o Espírito está não tem confusão, aonde o Espírito Santo está não tem dissensão, aonde o Espírito Santo está não tem lugar para o mal, não tem, o mal tem que sair. É o que diz em João 16:13, ele é o Espírito da verdade, ele não se deixa confundir. Quando você vai ao lugar e tem manifestações que num primeiro momento parecem manifestações de Deus, querido, se tiver confusão, se tiver dúvida,
Se tiver qualquer coisa acontecendo que vá contra a palavra de Deus, não é o Espírito de Deus que está ali. Porque Deus, Ele pode todas as coisas, mas tem uma que Ele não pode, se é que a gente pode dizer assim, é ir contra a sua palavra. Amém? Então, onde o Espírito está, não tem confusão, não tem dúvidas, não tem brigas, não tem dissensões, mas tem paz, tem tranquilidade, tem libertação, tem pessoas experimentando um mover dentro de si que nunca elas poderiam viver em outro lugar. A presença de Deus, o fluir do Espírito Santo é tão maravilhosa que essa presença vai dando luz, vai dando forma às coisas. A Bíblia diz em Gênesis, logo no início, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus ia pairando. Ele ia dando forma às coisas. Amém? Ele ia abraçando o mundo e fazendo com que as coisas começassem a funcionar. Porque essa é a característica do Espírito Santo. É aquele que transforma. É aquele que faz coisas que ninguém pode fazer. Então, onde ele está, é isso que acontece. Luz na escuridão. Solução aonde tem dúvidas. Paz aonde tem guerra. É isso que o Espírito faz. Amém, irmãos? Então, Nicodemos está vendo isso. Ele está olhando esse mover e constatando. Só que existe uma dúvida de Nicodemos, porque ele não sabe exatamente quem é Jesus. Então, ele sabe que Jesus vem da parte de Deus, mas ele não entende muito bem o que está acontecendo. Até porque o homem natural, quando ele olha as coisas com um olhar natural, ele não consegue perceber. Porque as coisas espirituais, elas se discernem como? Espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para o homem carnal, essas coisas espirituais, elas são o quê? Loucura. Isso é muito louco. É assim que o homem natural vê. Só que Jesus, o mestre, que tem sempre uma resposta, que tem sempre uma palavra que acalma o coração e que traz luz, ele com todo o carinho e com toda destreza, ele vai explicar para esse homem Nicodemos aquilo que Nicodemos está falando, o que ele está vendo. E o que Jesus então vai ensinar para Nicodemos? Ele vai falar: Nicodemos, o que você está vendo, não são essas as palavras, eu estou traduzindo. O que você está vendo, você não vai entender com os seus olhos. Porque o que você está vendo, toda essa cura, todo esse mover, é algo do Espírito Santo de Deus. Naturalmente, não tem como entender. Essas pessoas que você está vendo, esse mover que você está vendo na vida das pessoas, você está vendo porque essas pessoas, elas nasceram de novo. E nasceram de novo como? Porque Nicodemos pergunta: mas peraí, tem que voltar para o ventre da mãe? Eu tenho agora? Agora ficou louco. Lá no Rio de Janeiro a gente fala assim: bolei. Buguei. Eu não estou entendendo mais nada. E aí o Jesus vai dizer o seguinte: preste atenção. O que está acontecendo na vida dessas pessoas é uma obra do Espírito Santo de Deus. Para chegar no estágio que elas estão, é preciso nascer de novo. Mas não é nascer de novo em carne, é preciso nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual depende de uma ação do Espírito nas vidas. Porque esse mover é um mover que só Ele pode fazer.
Quando nós somos salvos, como somos alcançados pelo Senhor, nós somos salvos, somos justificados, somos regenerados e somos santificados. Processo esse que vai durar toda a vida. E isso não se pode conseguir de forma natural. Quem faz isso é o Espírito Santo. O homem que tentar mudar por si só, ele não consegue. Alguém que quiser se santificar sozinho não consegue, não tem como. É um processo espiritual. E nós precisamos entender a dinâmica do Espírito Santo, para que esse processo ele aconteça na nossa vida, e ele se conclua na nossa vida. A mudança, a cura, a regeneração, a santificação que acontece com a gente todos os dias e vai acontecer todos os dias, é obra do Espírito, irmão. Não é uma obra nossa. E a gente precisa entender como isso acontece. E Jesus explica. Vamos entender, então, um pouquinho mais desse Espírito Santo e como ele faz na nossa vida. Como que é o processo dele na nossa vida. Jesus vai ensinar o seguinte: a primeira coisa que precisamos entender do Espírito Santo é que ele é livre. O Espírito Santo, ele é livre. Ele sopra onde? Ele sopra onde quer. Ele é totalmente livre. Alguém que é livre não se deixa manipular. Alguém que é livre você não pode controlar. Alguém que é livre não adianta atos religiosos para trazer essa pessoa para perto. Não adianta falar em nome dela porque ela não tem compromisso. Amém, irmãos? Ele é livre. Durante muito tempo eu observei isso em pessoas, em igrejas, em religiosos, pessoas querendo manipular o Espírito. Mas ele não se controla, não tem como. Não adianta falar em nome de Deus e falar em nome do Espírito achando que ele vai fazer alguma coisa, porque ele não vai, ele é livre. Além de pleno, é livre. Alguém controla quem é livre? Não controla. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, e isso já faz muito tempo, não vou falar a minha idade, mas isso já faz muito tempo. Eu me lembro que na minha época, a gente andava de moto, usava jaqueta preta, usava óculos, né? Naquela época não precisava de capacete, e a gente andava de moto, era uma liberdade maravilhosa. E uma vez, uma moça falou assim para mim: cara, eu sou tua fã, cara. Eu falei: é mesmo? Por quê? Ela falou: cara, você tem uma liberdade. Eu tenho uma impressão que ninguém pode controlar você. E eu fiquei me achando assim, né? De moto custom, jaqueta de couro e óculos preto, pegava as estradas e tal. Era uma liberdade maravilhosa. Agora você imagina se um reles mortal causa essa impressão, imagina o Senhor do universo. Ninguém controla Deus. Ninguém controla o Espírito. Ninguém consegue manipular a atuação do Espírito. Amém, irmãos? Não adianta fazer mantra, não adianta gurus, não adianta trejeitos, não adianta, ele não se deixa manipular e ele não tem compromisso com pessoas que falam no seu nome, que não tem compromisso com ele. Não adianta. Ele é livre e é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre ele é livre, ou seja, ele sopra onde quer, e o texto diz também o quê? Não sabemos de onde ele vem e não sabemos para onde ele vai. Então, além de não conseguirmos controlá-lo, não temos ideia do que ele vai fazer.
E se tem uma coisa que eu aprendi a amar o Senhor, é nesse ponto. É que Ele vai além das minhas expectativas. E Ele faz coisa na minha vida que eu nunca imaginei que seria possível. Não sei se já contei esse testemunho aqui, mas no ano de 2022, a gente orava a Deus por uma resposta em relação à nossa vida, eu, minha esposa, nosso filho pequeno ainda, bem pequenininho, e a gente estava angustiado com algumas coisas, angustiado, porque queríamos uma solução para a nossa vida. A empresa que eu trabalhava estava passando por um momento muito complicado, pós-pandemia, muito difícil. Eu tinha que tomar uma atitude de sair de lá. A nossa igreja, que frequentávamos na época, que congregávamos, a gente precisava, por alguns motivos também, ir para algum outro ministério, porque o trabalho ali estava caminhando para uma direção e a gente não estava indo muito junto para aquela direção. Tínhamos outras questões, várias questões. A gente, Senhor, o que está acontecendo? Um lugar muito perigoso que a gente morava, um lugar violento. E começamos a procurar respostas de Deus. Senhor, responde, Senhor. Precisamos fazer o quê? Vamos sair daqui. E começamos a orar a Deus. Nosso coração era sair daquele lugar. E aí, vamos para fora do Brasil. Vamos para fora do Brasil, porque meus amigos estão todos lá. Vamos para Portugal. E oramos, e Deus não confirmou. Vamos para os Estados Unidos. Deus não está confirmando. E um belo dia, eu falei assim, eu vou pedir conselho. Porque na multidão de homens e mulheres de Deus há bons conselhos. Amém, irmãos? E aí fui conversando com alguns amigos de outros estados, de outros lugares, e aí começou o pessoal a falar assim, cara, vai para Blumenau. Conversei com o pastor Tony. Vocês conhecem o pastor Tony? Pastor Tony, servimos ao Senhor muito tempo, meu pastor, meu amigo, e ele falou assim para mim, o negócio é o seguinte, não dá para conversar muito não, vem para cá e eu já armei tudo para você vai ficar aqui na minha casa e vem para cá. Eu falei, Tony, eu sei que você é maluco, mas agora você está com um pouquinho mais de loucura do que o normal, né? Não, eu já conversei com a Liana, já conversei com a Dani, vem, larga tudo e vem. Eu falei, meu Deus, amor, eu conversei com o pastor Tony, ele falou isso, vamos orar. E aí conversei com alguns irmãos de lá da minha terra, irmãos daqui, e todo mundo, cara, eu acho que esse é o lugar que você tem que ir. Eu acho que Deus está te levando para esse lugar. Cara, eu acho que é lá que você tem que ir. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quer saber? Vamos ver agora. Vamos ver se é de Deus. Vou conversar com a minha mãe. Porque mãe é batata. O que ela falar, tá certo. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Vocês sabem o que eu estou falando, né, irmã? Se a mãe falar, tá falado. Não discute. Não discute, porque mãe é mãe. Falei com a minha mãe falou, meu filho, acho que você tem que ir. Eu falei, Jesus, você tem que ir, a hora é essa, Deus está te chamando, tem muita coisa para fazer na tua vida, aqui não é lugar para você. Eu falei, Jesus, agora eu vou orar. Eu vou falar com o meu pastor, que meu pastor vai travar, se não for de Deus, ele vai travar. Aí fui falar com o meu pastor. Pastor, está acontecendo isso, estou orando, Deus está me falando para ir para um lugar, não sei o quê. E falou, cara, eu acho que você tem que ir. Você tem que ir, porque é lá que Deus... Eu falei, não é possível. Oramos, sentimos paz no coração. E aí, amor, vamos? E minha esposa, vamos. Oramos a Deus, então vamos. Pegamos tudo que tínhamos, vendemos algumas coisas para levantar o valor que precisávamos e o resto doamos tudo. Amor, não vai dar tempo de tratar, doa tudo, vamos doar. Então vamos. Aí eu não sei, estamos indo embora, vamos embora, e tudo que a gente tem a gente vai doar. Um belo dia chegou um caminhonete, uma Kombi, tudo na porta da nossa casa. Um foi pegando geladeira, outro foi pegando fogão, outro foi pegando tudo em nossos olhos. Meu Deus. Oh Deus, será que é isso mesmo? E os irmãos foram pegando tudo, quando eu olhei a casa não tinha mais nada.
Eu falei, vamos, agora vamos. E quando eu cheguei aqui, já tinha um emprego, já tinha casa para ficar, já tinha tudo pronto. Pastor Tony nos recebeu, ficamos um tempo na sua casa, ali ele nos ajudando, ministrando sobre a nossa vida. Um belo dia, alugamos um imóvel e vamos fazer o que, amor? Vamos, sei, a gente não tem nada ainda. Não foi Deus que trouxe para cá? Foi, então ele vai providenciar tudo, vamos lá. Pegamos o imóvel e um belo dia chegou um irmão e falou assim, como é que está isso aí? Não, eu aluguei ali um imóvel, estamos indo para lá, Deus está tocando no meu coração, eu quero te dar um imóvel. Aí veio outro, Deus está tocando no meu coração que eu quero te dar isso. Deus tocou no meu coração que eu quero te dar isso. E veio, eu falei, o que está acontecendo? O vento de Deus sopra aonde quer. Você acha que eu fiz plano? Eu não fiz plano nenhum. Eu percebi que alguma coisa estava acontecendo, que Deus estava me levando para um lugar, que Ele queria fazer alguma coisa na minha vida, eu só falei, eu vou. Irmãos, e quando a gente ouve a voz desse Deus, desse Espírito que vai sondando o nosso coração e vai caminhando, tudo dá certo. Eu não estou dizendo para você que na nossa caminhada não tem problema, não é isso. Eu estou dizendo que quando existe um propósito de Deus, a gente não entende, mas as coisas vão acontecendo, a porta vai se abrindo e fecha uma aqui e abre a outra ali, as coisas vão caminhando porque Ele está no controle. No início de tudo, Ele pairava sobre a face das águas, dando forma às coisas, e é isso que Ele faz na nossa vida, querido. Ele vai trazendo à existência as coisas que não existem. Amém? Ele vai moldando a nossa vida, Ele vai formatando as coisas, Ele vai levando a gente para lugares que a gente não imagina, e Ele mesmo vai cuidando. Ele supre. Ele coloca você em situações que você nunca imaginou. Eu cheguei aqui, fomos para a igreja, para Itopava Central. Eu não sou oriundo de uma Assembleia de Deus, vim de uma outra denominação. E quando cheguei lá, amor, vamos ficar aqui? Nós viemos com o pastor, ele nos trouxe e é aqui que a gente vai ficar. E aí, um belo dia o pastor Tony, ele não pôde pregar em algum lugar e falou, você pode fazer agenda para mim? Eu falei, claro que eu posso. Na verdade, eu vou te ajudar em tudo que você precisar. Da mesma forma que você me ajudou, eu vou te ajudar também. E aí fui, preguei numa igreja. Aí preguei lá, foi uma bênção. Depois daquele momento que eu preguei nessa igreja, vieram uns 10 convites. Aí eu fui pregar numa outra igreja, fui dar uma aula, escola bíblica em outra, pregar em uma, dar aula em outra, e assim foi, e eu fui pregando em igreja aqui, dando aula ali, pregando ali, e depois conheci o pastor Lediel queria me conhecer melhor, porque ele ouviu uma palavra que eu dei, e aí a gente foi se conhecendo, e hoje estou aqui, e nesse mês eu fui ordenado aqui na igreja, e eu estou aqui pregando para você hoje. Há poucos dias acabei de escrever meu primeiro livro, que vai ser publicado pela editora Calhau. Você acha que eu projetei? Não. Mas o vento de Deus sopra aonde quer. A gente não sabe de onde ele vem, e a gente não sabe para onde ele vai. A gente não sabe, é algo maravilhoso. Olha para a vida dos homens de Deus. Olha para o apóstolo Paulo, assassino de cristãos, perseguia cristãos. O Senhor se encontra a esse homem, transforma a vida dele, usa ele como vaso. Bota esse homem para ser o maior dos apóstolos. Você acha que ele imaginava? O povo que ele perseguia, agora ele é o povo dele. É o povo que ele ama, é o povo que ele está disposto a dar a vida. Será que ele imaginava isso? Claro que não. Olha para Pedro. Sai da sua terra, sai de Betsaida, vai para Cafarnaum, vai com o André, chega lá.
Os amigos dele conhecem João Batista, e a partir disso conhecem a Jesus, apresenta Jesus para ele, e aí ele vai, fica sabendo de quem é Jesus, e está numa situação difícil. Jesus aparece para esse homem, opera milagre, chama ele. Ele imaginava isso? Não. Mas o vento foi conduzindo. Vai, é aqui que eu vou, é aqui que eu te quero. É aqui que eu quero você. Ah, tá, eu vou por aqui. Não. É por aqui. Vem, embora. Sou eu que estou soprando, sou eu que estou levando. Você não está acreditando que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Eu estou abrindo a porta, eu estou fechando a porta. Sabe aquela porta que eu fechei? Fui eu que fechei. Você não sabe de nada. Caminha. Eu estou soprando. É o vento do Espírito fazendo essa obra na nossa vida, irmãos. Que coisa maravilhosa. Não sabemos para onde ele vai. Você pode pegar muitas vezes pessoas que você não dava nada para ela, não imaginava que nunca ia dar em nada, mas é aquela pessoa que ele quer alcançar. Eu já conheci história de bebum. O senhor era pinguço, cachaceiro, ia para a igreja só para perturbar o juízo da mulher. Um belo dia o Espírito Santo foi lá, tocou no coração e pá, alcançou, e o cara ficou atônito e começou a chorar, e o Espírito Santo agiu, e aí se converteu, e virou uma bênção, hoje é pastor e prega o Evangelho, e aí? Tem explicação? Não tem, mas ele faz. É por isso que não devemos nunca duvidar da ação dele na nossa vida, e na vida daqueles que ele quer alcançar. Sabe aquela pessoa que você acha mais difícil? Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que você olha assim, não, esse, não. Nunca vai se converter. Irmãos, o Senhor pode ir lá e restaurar aquela vida. O Senhor pode ir lá e fazer uma obra que você nunca imaginou. Porque não somos nós. É Ele. É o vento do Espírito soprando e trazendo vida aonde não tem vida, trazendo à existência as coisas que não existem. Sabe aquele emprego que você acha impossível? Sabe aquele lugar que você espera chegar que você acha impossível? Sabe aquela conversão que você imagina que nunca vai acontecer? Se o vento soprar, irmão, ninguém pode impedir. Não tem quem possa impedir o sopro do Espírito de Deus. Ele transforma, ele liberta, ele muda as situações. E tem mais uma coisa que também esse texto nos ensina, que dessa mesma forma, que não sabemos aonde o Espírito, da onde ele vem, para onde ele vai, o texto diz, irmãos, no verso 8, que assim também é aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito aqui? Você é nascido do Espírito, irmão? Você nasceu de novo? Assim também é a sua vida. Assim também é a nossa vida. A gente não tem noção do que Ele vai fazer com a gente, mas assim também é a nossa vida. Não temos a ideia do que Ele vai fazer, mas Ele pode fazer todas as coisas. Não sabemos de onde vem, não sabemos de onde, para onde vai, e dessa mesma forma somos nós. Precisamos então entender que precisamos viver numa dependência total dEle, irmãos. Tirar o foco de nós mesmos e fixarmos os nossos olhos no Espírito Santo e dizer: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que tudo podes fazer, para a glória do Teu nome. Então o que precisamos entender essa noite? Como participar desse mover, como participar desse movimento do Espírito,
como absorver aquilo que Ele tem de melhor para fazer na nossa vida, irmãos. É muito simples. Alguém pode nadar contra a maré e chegar em algum lugar? Não. Quando você tem ali um barco à vela, ela precisa fazer o quê, irmãos? Ir contra o vento ou a favor? É preciso entender a direção que o vento está soprando. Então eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, não vá contra o vento do Espírito. Deixa ele soprar na sua vida a direção que ele quer te levar. Eu tenho certeza que muitos irmãos nessa noite têm sentido que Deus tem feito coisas na sua vida. Tem te levado a lugares que muitas vezes você não entende por que Ele tem levado. Irmãos, Deus não faz nada à toa. Tudo isso é o vento do Espírito soprando. Soprando, soprando. Deixa o vento soprar. E vai na direção que Ele está levando. Porque quando vamos na direção que o Espírito está soprando, o caminho é de vitória. O resultado é a vitória. O resultado é a experiência com Deus. O resultado é experimentar o melhor que Ele tem para a nossa vida. Mas muitas vezes queremos ir contra. O Espírito está soprando para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Está soprando para cima, a gente quer ir para baixo. Ele mostra a sua vontade, mostra através da palavra, mostra a sua vontade quando você está nos cultos, mostra a vontade dele usando uma pessoa para te falar, não faça isso, vai por aqui. O vento vai soprando, ele vai mostrando, ele vai dando percepção das coisas e muitas vezes tenta remar contra. É remar contra o rio, é velejar contra o vento. O vento de Deus está soprando aqui essa noite e está falando com muitos irmãos. E se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Irmãos, deixa o Espírito soprar na tua vida. Deixa o Espírito Santo ser o Senhor da tua vida, que te dirige, que te orienta, que mostra onde Ele quer levar. Não vá contra. Porque todo aquele que vá contra o Espírito de Deus, aonde o vento está soprando, vai cansar, vai se machucar, vai ficar para trás nessa história. O Criador do universo é quem sabe para onde a gente tem que ir, a direção para onde tem que ir, queridos. E a minha oração essa noite é para que você vá para casa com essa certeza. Eu preciso deixar o vento do Espírito soprar para onde Ele quiser. Não é para onde eu quero, não é para onde eu estou esperando, é para onde Ele quer. Eu não sei de onde Ele vem, eu não sei para onde Ele vai, eu não sei até que mistério Ele quer me revelar, porque quando eu me envolvo com o Espírito de Deus, Ele começa a mostrar coisas que muitas vezes, num primeiro momento, eu não entendo, porque existem mistérios, existem segredos, existem coisas de Deus que a gente não consegue alcançar num primeiro momento, mas aos poucos Ele vai soprando, vai revelando, vai mostrando, vai confirmando, e todo aquele que se deixa conduzir, ele vai chegar ao porto seguro. Ele vai chegar no lugar que foi preparado para Deus, para Ele, para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios. Deixa o Espírito soprar, irmão.